Sempre quando eu saio de casa e vejo o céu azul, a manhã ensolarada, os pássaros gorjeando e o colorido dos ipês, me vem à cabeça a passagem bíblica: olhai para o céu e vede quem criou todas estas coisas. Foi Deus. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos uma sequência na criação. Deus separa a luz das trevas, depois cria o firmamento, aí vem a terra, as águas, as plantas, o sol, a lua, os peixes, aves, animais. E como cereja do bolo, ele coloca o homem e a mulher. Então, nós somos as primícias da criação. Deus primeiro providencia, naquilo que a gente chama de providência divina, tudo aquilo que é para o nosso bem. Nós somos superiores aos outros seres criados, porque só nós somos imagem e semelhança de Deus, na inteligência e na liberdade. Nessas duas notas, somos imagem e semelhança de Deus. Os animais não têm inteligência e liberdade, as plantas não têm, os minerais não têm. Então, tudo que existe debaixo do sol é para o nosso bem. Só que hoje a gente vê um ecologismo, o endeusamento da natureza. Por quê? Porque se perdeu de vista isso. Obviamente que nós, na nossa fé, vamos cuidar sim da natureza, porque nós dependemos dela. Nós já vemos quanto mal estamos fazendo à natureza, com a poluição, por exemplo. Entre Estados Unidos e Japão, existe quase um continente de lixo flutuante, para vocês terem ideia. Agora, um erro não vai justificar o outro. Hoje, nós chegamos ao absurdo de desvalorizar a vida humana. Ninguém tem dúvida que um ovo de tartaruga vai gerar uma tartaruga. E para isso existe o projeto Tamar para defender as tartarugas. E isso está certo. Agora, o ovo, entre aspas, humano, não. Aí pairam dúvidas. Aí entra a idiotice humana. Se não é idiotice, é o diabo, corrompendo a inteligência e a vontade. Então Deus criou homem e mulher. Em função de quê? Em função do bem da nossa raça. Se a gente parar para filosofar, por que homem e mulher? Nós vamos entender que é por causa da procriação. Porque é assim que a espécie humana vem existindo desde da sua criação. Então Deus não criou dois homens, não criou duas mulheres, criou homem e mulher. Em função do bem. Aliás, tudo que Deus faz é bom e é para o bem das criaturas. Nós vemos no relato de Gênesis ordem e intencionalidade. A gente olha para a cadeia alimentar, tudo também está orientado para o bem das criaturas. Então, nós entendemos que
que a homossexualidade está errada porque dois homens não geram vida, duas mulheres não geram vida. Dois homens podem ser amigos, duas mulheres podem ser amigas, mas não viverem como se fossem marido e mulher por causa disso. Vai contra a natureza, vai contra aquilo que Deus determinou. Esse é o ponto. Sabemos que existem pessoas com esse tipo de orientação, por caridade, vamos respeitar todo e qualquer ser humano sempre. Eu recordo que a caridade começa pelo respeito. Mas nós cristãos não podemos jamais propor esse tipo de união como algo lícito, como algo bom. Porque para nós, o que é a fonte do bem, o que é a verdade, está na Sagrada Escritura. Então nós vimos que Deus é providente. Vemos a sua providência também no que diz respeito às profissões que nós vemos na sociedade humana. Nós precisamos de professores para nos ensinar, de médicos para cuidar da nossa saúde. Nós precisamos de engenheiros para construir os prédios. Precisamos de bombeiros, especialmente nesses dias de tanto calor e queimadas, né, para apagar incêndio, para fazer atendimento pré-hospitalar. Precisamos de policiais para a nossa segurança e por aí vai. E é o próprio Deus que distribui as vocações profissionais. Em função de quê? Em função do bem da sociedade, da coletividade. Eu não sei como um ser humano em sã consciência pode gostar de química. Na minha cabeça não entra. Física piorou, mas graças a Deus existem físicos, senão a gente não viajava aí de avião. Graças a Deus existem químicos, senão a gente não poderia tomar um remédio. E os químicos vão dizer, como é que uma criatura quer ser padre, não é? Também. Nós precisamos dos padres. Porque os sacerdotes são os continuadores da obra de Cristo. E além das profissões, Deus também nos chama a um determinado estado de vida, pela mesma razão, o bem da humanidade. E aí, eu quero mostrar para vocês a vocação que está na raiz de tudo. Vocação é uma palavra que tem raiz no latim vocare, chamar. Então, Deus nos chama a um determinado estado de vida. E essa vocação, esse estado de vida, pelo qual eu quero começar, é o matrimônio. Por quê? Porque é aí que começa a vida humana. É daí que brotam as outras vocações. Vejam vocês que são casados, que coisa linda que é a sua vocação. Toda a vida na face da terra, tudo de belo que o homem pode fazer, tem a raiz no papai e na mamãe.
Então essa é a vocação matrimonial. Nós temos também a vocação religiosa, é o caso dos irmãos e das irmãs consagrados nas mais variadas congregações. Então nós vamos ter aí, por exemplo, os camilianos, que cuidam dos doentes. Vamos ter as missionárias da Caridade Madre Teresa, que cuidam dos miseráveis, dos mais pobres dentre os pobres. Os franciscanos, as vicentinas e por aí vai. São consagrados a Deus, vivem os votos de pobreza, castidade, obediência, às vezes tem até um voto a mais. Nós vamos ter também os leigos consagrados, que podem ou não pertencer a alguma instituição, como Comunidade Shalom, Comunidade Canção Nova, Legionário de Cristo, Opus Dei, ou serem pessoas que vivem consagradas ao serviço de Deus. No meu caso das nossas viúvas aqui, Dona Heloísa e Marlene, Raquel, que não se casou, era nossa ministra da Eucaristia, falecida, mas que vivia dia e noite no templo, como a profetisa Ana, era até o apelido dela. Então essa vocação é a de leigo consagrado. A pessoa pode se consagrar por votos ou não. Resolve viver o celibato por amor a Deus. Esse deve ser o sentido de todo qualquer celibato, o serviço de Deus. E aí nós temos a vocação sacerdotal, que é exclusiva para os homens. E por quê? Porque Jesus só chamou homens para serem apóstolos. Pois bem, então essas são as 4 vocações. 3 para mulheres, 4 para homens. E uma vocação requer discernimento espiritual. E aí eu quero chamar a atenção sobre um caminho importantíssimo para o discernimento da vocação matrimonial. Esse é o tema do Evangelho de hoje. Deixarás teu pai e tua mãe, te unirás a tua mulher e sereis uma só carne. Isso é muito sério. Então não é assim que eu me caso porque eu sou heterossexual, todo mundo se casa, está chegando a época, eu tenho que me casar também. Não. Não se case se você não sentir o chamado de Deus. E aí o primeiro sintoma dessa vocação é querer ser pai, é querer ser mãe. Quem não quiser ser pai, quem não quiser ser mãe, quem tiver horror a menino, eu já escutei isso de boca de namorados, não se casará na igreja católica. Chegou na entrevista, porque esse é o sentido último da vocação matrimonial. Quais são os fins do matrimônio? Em primeiro lugar, o bem dos cônjuges. Um tem que cuidar do outro, sob todos os aspectos, que eles têm que estar bem para serem pais, para cuidarem dos filhos, para se doarem aos filhos. Então, no matrimônio, existem esses 2 aspectos. E um casal equilibrado tem que viver bem os 2 aspectos. E hoje a gente vê casais que depois que têm filhos, se esquecem que são marido e mulher, nem namoram mais. Tem casais que não vivem uma relação de amizade.
é uma eterna queda de braço. São duas pessoas que estão dividindo contas, e eu suspeito até que por um egoísmo, fica mais barato dividir as contas aí. Agora tem filho, fazer o quê? Vamos administrar aí esses meninos. Todo homem casado, toda mulher casada tem que investir na qualidade da sua relação. Não pode se acomodar de maneira nenhuma. Ah, mas ele é difícil. Ah, mas essa mulher, quem merece? Você tem que conquistá-la. Você tem que conquistá-lo. Esses dois papéis são igualmente importantes. Esses dois papéis são as suas pontes para chegarem ao céu. Você não pode cobrir um santo e descobrir o outro. Tem que haver investimento, esforço, oração pelo outro, não só pelos filhos. Triste ver os casamentos se acabando por causa disso. E aí depois a pessoa aprende a lição, né? E na segunda união quer fazer dar certo e se esforça para dar certo. Por que não se esforçou lá atrás? E eu vou dizer para vocês por quê. Porque tudo que o demônio quer é a destruição da família, da célula básica da sociedade. Vou dizer uma coisinha para vocês, muito séria. A sociedade humana depende de vocês, papais e mamães. O bem da humanidade depende de vocês e depende de nós, conforme o projeto de Deus. Deus confia os seus maiores tesouros ao pai e à mãe e aos sacerdotes, em outras palavras, à igreja. Vejam que sem vocês não há freiras, não há irmãos religiosos, não há padres, não há leigos consagrados. Olha que coisa linda é essa vocação. Pelo amor de Deus, hora de enxergar com outros olhos. Nós dependemos de vocês, da sua santidade, da sua bondade. Então, por isso, o demônio ataca o matrimônio e também o sacerdócio, porque a família é a primeira igreja. Os pais devem ser os primeiros catequistas, devem encaminhar os filhos para Deus. A igreja cuida desses pais, santifica esses pais, ensinando o caminho de Deus, ministrando os sacramentos, aconselhando, apoiando. E aí, no seu devido momento, os filhos são encaminhados para a igreja, para receber os sacramentos, e nela se santificam. Então nós nos damos as mãos, igreja e famílias, pelo bem da humanidade, e o demônio, na sua astúcia, está indo em cima também dos sacerdotes da igreja. Vocês conseguem agora entender por que tantos divórcios? Por que tanto padre pendurando a batina? Ou às vezes aí caindo no pecado. Isso se chama estratégia. O diabo não é burro. Enquanto anjo, ele tem uma inteligência superior à nossa. Por isso nós devemos orar e vigiar. Então, no matrimônio existem esses dois fins: o bem dos cônjuges e a procriação e educação dos filhos. O casal tem que ser aberto à vida,
No catolicismo não existe a possibilidade de um casal não ser aberto à vida, salvo por algum motivo grave. E para isso existem os métodos naturais. O motivo grave será de discernimento do casal, são condições como saúde, alguma condição econômica séria. Fora isso, o casal tem que ser aberto à vida, porque nós estamos assistindo já o declínio da Europa cristã. Sabem por quê? Porque, de acordo com as estatísticas, se não houver pelo menos, com menos de 2 filhos por casal, a partir, para ser mais específico, de 1,5 filho por casal, uma população começa a entrar em declínio a cada geração. E o que está acontecendo com a Europa hoje? Na Espanha, a média é 1,1 filho por casal. Na Itália, 1,2 filho por casal. E a situação tem aí os seus matizes abaixo de 1,5 na Alemanha, na França, na Inglaterra. E aí, sabem quem está se procriando? Os muçulmanos. Muammar Gaddafi tem um discurso famoso em que ele dizia: nós vamos dominar o mundo sem pegar nas armas. E é o que vai acontecer até 2050, a Europa será muçulmana. E por causa de quê? Por causa da covardia, por causa da mesquinhez dos casais cristãos. Dói dizer isso. Espero que doa escutar isso. Se você está nessa onda. Como é que nós vamos conquistar o mundo para Cristo? Se nós não temos cristãos? É só na palavra, por acaso? É só na reza? Nós precisamos de matéria humana, que vem de quem? Dos padres e das freiras, eu garanto que não é. Então esse é um ponto para refletir. E isso precisa ser dito hoje em dia, a começar pelos cursos de noivos. Existe um terceiro aspecto do matrimônio. Ele é o sacramento da aliança de Cristo com a igreja. E por isso, no casamento é necessário o mesmo amor e a mesma fidelidade entre marido e mulher, como a de Cristo pela igreja. Então, quem está pensando em se casar, tem que começar a colocar diante de Deus, em oração, o seu futuro relacionamento. Inclusive tem aquele livro famoso, Glorioso Encontro. Você pode até colocar para Deus as características da pessoa que você espera. Uai, não diz a Bíblia: pedir, recebereis, procurar, achareis, bater, abrir-se-vos-á? Qual é o problema? Mas encomende o seu futuro marido, a sua futura esposa a Deus. Faça retiro vocacional. Agora, só se você tiver vontade de ser pai ou mãe. Se não tiver, essa não é a sua vocação. Não meta os pés pelas mãos. Quando a pessoa entra na vocação errada, ela corre o risco de não se salvar. Isso é sério. E aí vem namoro, noivado, antes do casamento. E aí, o que a gente assiste hoje em dia? Menino de 12 anos, de 13 anos namorando. E o pior, pais católicos achando super normal. Onde na galáxia isso é normal? Como assim? 13 anos, é um adolescente
que é adolescência? Vai procurar a definição. É a transição entre a vida infantil e a vida adulta. Não existe maturidade ainda para se pensar nisso, em casamento. Não existe condição financeira. Não existem os meios para que o namoro faça sentido. Porque namoro tem que apontar para noivado, que tem que apontar para casamento. Aí 2 adolescentes namorando, qual é o grande risco? Fala para mim. Os hormônios, a flor da pele, fala para mim. O que está acontecendo hoje em dia? Gravidez precoce. E aí a gente começa o grande drama da família Mosaico. A menina engravida, eles não se casam. Aí daqui a pouco vai lá, cada um casa do seu lado e pronto. E por favor, com isso eu não estou rebaixando as famílias Mosaico, pelo amor de Deus. Conheço muitas famílias Mosaico, inclusive depois de uma conversão, muito bem estruturadas. Eu estou falando que todo ser humano tem direito a um pai e a mãe dentro de casa. E esse é o melhor dos mundos, e eu posso falar porque eu tive um pai e uma mãe dentro de casa, que se amaram, tiveram seus arranca-rabos, já vi até copo voando por cima da minha cabeça, mas foram fiéis à aliança conjugal, até o fim. E eu devo o que eu sou, se eu hoje estou aqui como padre, é graças a Deus em primeiro lugar, mas graças a esse homem e essa mulher de valor, que se amaram e me amaram a mim e a meu irmão, que nos forjaram em virtudes, que nos ensinaram valores, que se sacrificaram por causa de nós. E é isso que está faltando nessa sociedade hedonista, onde homem e mulher são 2 sanguessugas, só querem extrair prazer do outro. É relação de conveniência, relação egoísta. Eu chupo a laranja e jogo o bagaço fora, as pessoas são descartáveis. Esse é o horror da sociedade da ficada. Ponha na sua cabeça, se você se diz católico, não existe ficante no nosso dicionário. Nenhum católico, nenhuma católica fica, porque isso é promiscuidade. Isso é egoísmo no último grau. Então, no seu devido momento, quando o jovem tem mínimas condições de pensar em casamento, pode começar a namorar. Ninguém também coloca uma idade aí. Agora vejam, a sociedade está tão deformada, que hoje os homens e as mulheres saem cada vez mais tarde de casa. Tudo titio e titia. Antigamente, se casava cedo, o homem começava a ter minimamente condições, aí casava ali pelos 20 anos, por ali, as mulheres às vezes 16, 17 anos. Hoje a gente tem a síndrome de Peter Pan, basta dizer isso para vocês, sabe o que é? No caso do homem, Peter Pan, no caso da mulher, Sininho. Quem conhece aquela história infantil de Disney? Né? Peter Pan não queria crescer, queria ser eternamente criança, e foi lá para a terra do nunca, não é? Pois é, e hoje nós vamos assistindo, por causa dessa estrutura social, do hedonismo, do egoísmo, homens que não têm maturidade para o matrimônio, ficam na casa do pai e da mãe, até tarde, não pagam uma conta. Papai vai na frente, abrindo as portas e as janelas, tirando as pedras do caminho, para o marmanjão não tropeçar. A mamãe vai atrás com a pazinha, limpando a caquinha que ele deixa. A criatura não é capaz de colocar um pijama no cesto de roupa suja, é a mãe que tem que fazer isso. Ou a dondoquete fica o dia inteiro lá na rede social. Isso vai para o casamento. Vai ser assim no casamento. Não pagam uma conta, não colocam um pão dentro de casa. Ainda tem acesso ao sexo, que é um bem matrimonial.
Está muito confortável a coisa, não está não? Olha aí. E é por isso que tem tanto casamento desfeito. Por falta de discernimento, que mais uma vez, matrimônio tem que ser discernido na oração, no retiro, na adoração, ter certeza de que é o chamado de Deus para a minha vida, e eu tenho que estar bem construído em virtudes, que é isso que segura o existencial humano, seja individualmente, seja coletivamente, em especial na família. Então, quero fazer aqui algumas considerações sobre a beleza dessa vocação. O maior ato de amor de Deus é criar. Deus não tem obrigação de criar nada nem ninguém. E, no entanto, Ele nos tirou do nada. A gente vem ao mundo num planeta lindo e maravilhoso. Coisa linda que é o céu azul, as matas verdes, as nuvens brancas, parecem flocos de algodão. E Deus, como eu disse, na sequência da criação, colocou tudo que serviria ao nosso bem sobre a face da terra. Ou seja, tudo em função de nós. E além disso, Ele nos mima com coisas, entre aspas, supérfluas. Porque uma flor não é absolutamente necessária para o nosso bem, sim ou não? Nós não comemos flores. E, no entanto, Deus nos mima com as palmas de Santa Rita, com os copos de leite, com os antúrios, com as orquídeas, com as rosas. A música não é absolutamente necessária para o nosso bem. E, no entanto, Deus criou a música. E quem nunca teve a oportunidade de filosofar sobre o assunto, nenhum outro ser é capaz de perceber a música como nós, de se emocionar com a música, ou com uma poesia. Você pode recitar para o seu cachorro, Lulu da Pomerânia, uma poesia, e o Lulu não vai se emocionar. Então, Deus nos dá os bichos diferentes. Podia ser só um tipo de bicho, né? Para a gente comer e estava tudo certo. E aí a gente vê desfilar diante dos nossos olhos tantas belezas. As frutas. Não bastasse o sabor maravilhoso, uma fruta quando está madura está no ponto de doçura, a gente não precisa colocar açúcar. Elas ainda são cheirosas. Coisa maravilhosa que é o aroma de uma manga madura, um caju maduro. A gente já começa a salivar. É ou não é ou não é? Pois bem, este é o nosso Deus. Então, a fecundidade do amor conjugal deve refletir o amor criador de Deus. Então vamos lá. Segundo a Sagrada Escritura, Deus é amor. Quando a gente fala de amor, a gente está falando necessariamente de uma relação. E em Deus, qual é a relação? É a relação de amor da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo.
O Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é a relação de amor entre amante e amado. Então Deus espera que nós reflitamos esse amor que já existe no seio da Trindade. E aí nós vamos ver que uma nova vida humana é fruto de uma Trindade. Como assim? O espermatozoide vem do pai, o óvulo vem da mãe. Os dois se fundem e nesse momento Deus infunde a alma. Olha que coisa linda. Pai, mãe e Deus, uma Trindade. E como Deus quer que um ser humano venha ao mundo? Através do amor. Então o amor já começou lá atrás, no namoro, ele foi amadurecendo, virou noivado, agora é uma relação que deve ser única, esse homem só com essa mulher só com esse homem e eterna, para sempre. Por quê? Porque assim requer o nosso bem. E mais uma vez, tudo que Deus quer é o nosso bem, e eu vou provar o que eu estou falando aqui. Uma tartaruga grávida vai para a beira da praia, na época da desova, cava um buraco, põe os ovos e abre o gás. No seu devido momento, os ovos eclodem e as tartaruguinhas vão para o mar. Uma vai errar lá o caminho do mar, vai se perder na mata, vai morrer, a outra vai ser pinçada por um caranguejo, não importa, a maioria vai chegar no mar. Elas não precisam da mãe tartaruga com elas. Agora nós precisamos da mãe tartaruga e do pai tartarugo. Por quê? Abandona uma criança recém-nascida para ver o que vai acontecer. Abandona um menino de 3 anos, um de 7. Então nós precisamos do pai e da mãe. Na adolescência, inclusive, porque a inteligência está mais desenvolvida, a gente precisa aprender valores. A gente precisa domar essa rebeldia que a gente tem, que vem do pecado original. Essa comichão pelo pecado, a chamada fome do pecado. E tudo isso vem através do processo educativo, da educação religiosa. O que pai e mãe têm que fazer? Aquilo que Deus faz conosco. O que Deus faz conosco? Eu pergunto. Deus nos protege? Sim, pai e mãe têm que proteger. Deus nos alimenta? Sim, pai e mãe têm que alimentar. Deus nos educa? Sim, pai e mãe têm que educar. Educação cívica, educação moral, educação física, educação religiosa, sobretudo. A principal missão de um pai e de uma mãe é ensinar o caminho do céu. É colocar os filhos a caminho do céu. E hoje os pais só se preocupam com escola bilíngue, só se preocupam com vestibular, com a futura profissão, com o futuro concurso público. Sim, se preocupe com isso, é importante. Mas não é a essência. Tudo na vida tem que ser meio para um fim maior, que é o céu. O matrimônio é meio, o sacerdócio é meio. Não percamos de vista o fim último da vida do homem. O homem nasce para louvar, reverenciar e servir a Deus, e através disso salvar a sua alma. De onde decorre? Que ele deve se aproximar das criaturas, tanto quanto elas o aproximarem de Deus, e delas se afastar, tanto quanto elas o afastarem de Deus. Santo Inácio de Loyola, na abertura dos exercícios espirituais. Então isso tem que estar presente desde o início. Porque senão vira uma relação carnal, vira um egoísmo, vira um hedonismo. Uma busca sem sentido, quando Deus não está. Então, meus irmãos, essa é a missão de um bom pai, de uma boa mãe. Agora hoje, o que a gente escuta? Marido não é parente, mulher não é parente, está te dando trabalho, minha filha. Despacha na encruzilhada esse ebó, chuta que é macumba.
A fila anda, vida que segue. Olha aí, que tal? Vou dizer uma coisinha para vocês. Marido é muito mais do que parente. Mulher é muito mais do que parente. Sabe por quê? Porque você não é uma só carne com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu irmão. Mas você é uma só carne com seu marido. Está na palavra hoje. Vamos lá, pega aí. Vamos ler, todo mundo junto. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Então, por isso, mulher, seu marido está dando trabalho, você tem que lutar por ele, você tem que se sacrificar por ele. Mulher, homem, sua esposa está dando trabalho, está difícil, você tem que lutar por ela, você tem que se sacrificar por ela. Vocês têm que se servir mutuamente e não servir-se um do outro. Isso é que está errado. Ninguém entra em uma relação para ser feliz, você tem que entrar na relação para fazer o outro feliz. É isso que vai fazer dar certo. E a maior felicidade que você pode querer para o outro é o quê? O céu. E não o pecado. Portanto, marido e mulher têm que se corrigir mutuamente, quando o outro estiver no erro, quando o outro estiver no pecado. Mas às vezes tem gente que fala, cansei, padre, não dá essa criatura, pau que nasce torto, morre torto. Imagine se Deus fosse olhar para a gente assim. Imagina só, o padre com dom de falar o que Deus pensa da gente. Quer dizer, o que Deus pensa. Deus é a verdade, né? Estou aqui de novo, pau que nasce torto e morre torto. Imagina no confessionário. Deus bota fé. Deus não desiste. Nunca. O poeta indiano Tagore já dizia: cada novo ser humano que nasce é a prova cabal de que Deus não perde a esperança nos homens. Se um poeta fala isso, imagina Deus. E como é que você vai condenar seu marido? Como é que você vai condenar a sua esposa? Eu quero citar aqui alguns exemplos da vida de um casal santo. Todo casal deve ler a biografia de São Luís e Santa Zélia Martin, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, cujas filhas são santas. As que não foram canonizadas estão em processo. Linda a vida deles dois. Que coisa maravilhosa. Então, na vida do casal Martin, havia um tripé. Copiem vocês que são casados. Primeiro, a busca individual da santidade. Cada um tem que procurar se santificar individualmente. Depois, a santidade do casal. Tem que se trabalhar a relação. E a santificação dos filhos. E aí eu vou fazer propaganda do nosso grupo de casais Adore aqui na capelania. O tripé do Adore na sua formação é esse: conversão individual, depois a formação do casal, conjugalidade e educação e saúde dos filhos. Essa foi a nossa inspiração. Zélia Martin sempre dizia para Deus: se este filho não for para ser teu, leva-o. Olha a fé dessa mulher.
Essa família vivia a confiança na providência, o abandono à sua vontade e buscava sempre a soberania de Deus. Deus tinha que ser o primeiro a ser servido. Eu pergunto, é assim na sua família? Se não é, vai começar a ser, se Deus quiser, a partir dessa semana, amém? É assim que tem que ser. E aqui é tão bonito ver nessa capelania, graças a Deus, várias famílias que já começam a viver assim, que são abertos à vida, cujos filhos são criados na igreja desde pequenos, que vivem bem o primeiro mandamento. Característica do casal Martin, muita amizade de um pelo outro, eles sentiam saudade um do outro, queriam estar sempre um com o outro. E vejam, tudo isso levava a pequena Teresinha, Santa Teresinha do Menino Jesus, a dizer: eu nasci numa terra santa. Eu pergunto, será que seu filho, a sua filha, pode dizer isso de vocês, papai e mamãe? Se por acaso você disser não, não desanime não, tome isso como um desafio. Olha para o seu marido, olha para a sua esposa e fala: sim, nós vamos lutar para que nossos filhos percebam a nossa casa como uma terra santa. Como eu dizia, o diabo quer destruir o sacerdócio e a família. E eu quero dizer para vocês, lutemos, que as portas do inferno não prevalecerão. Deus está conosco. Nos dias de dificuldade, lembre-se, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra? Aquele que começou boa obra em vós há de terminá-la. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, ou é o contrário? Bom, não importa. São 11.000 que vão cair. E tu não serás atingido. A gente tem que ter essa fé. Eu li um livro intitulado 3 Sonhos, de Monsenhor Eymar Le Monteiro. Ele, em 3 noites, vai ao céu, ao inferno e ao purgatório, acompanhado do seu anjo da guarda. Quando ele chega no céu, ele vê que os melhores lugares estão reservados para quem? Para nós. Para os pais e mães que foram verdadeiramente pais e mães, que cumpriram com a sua missão, perseveraram no casamento, criaram filhos para Deus. E para os sacerdotes, que santificaram as suas comunidades, que não se acovardaram de pregar a verdade, que estiveram sempre disponíveis para os sacramentos, que deram um bom exemplo. Essa é excelente notícia, os melhores lugares no céu. Por isso vale a pena, lute. Entenda que o sofrimento vai sempre anteceder a glória. A cruz veio antes da ressurreição. Essa ordem não pode ser invertida. Peguem as pessoas que invertem, que colocam primeiro a glória, primeiro o prazer. É o menino que quer o futebol aqui agora e que fica trocando o estudo, sempre vem primeiro o prazer. O que é que vai acontecer? A cruz vem lá na frente. Não passa no vestibular, fica de recuperação, não consegue passar no concurso que quer, não tem a profissão que quer, porque sempre inverteu a ordem. Então primeiro vem o suor, primeiro vem o ônus, depois vem o bônus. Olhemos para Jesus, com ele foi assim, conosco vai ser assim também. Agora eu tenho a má notícia para dar. Os piores lugares no inferno estão reservados para os pais que não foram pais, que viveram em função de si mesmos, que largaram os filhos pelo caminho, que foram viver o seu projeto. E para os padres. Então isso é muito sério. E por isso, está alguma coisa torta no meio do caminho? Não tem problema não. Não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e fazer um novo fim. Qualquer hora é hora para começar.
Qualquer hora é hora para endireitar. Começando pela oração e indo atrás. Porque um coração contrito e humilhado, Senhor, Tu não desprezas. Nunca deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Todo desânimo, toda falta de paz vem de Satanás. Até rimou. Toda falta de paz vem... Pronto. E eu termino com um texto de Stephen Kanitz, que diz assim: meus amigos separados não cansam de perguntar como eu consigo ficar casado 30 anos com a mesma mulher. As mulheres, sempre mais maldosas que os homens, não perguntam à minha esposa como ela consegue ficar casada com o mesmo homem, mas como ela consegue ficar casada comigo. Os jovens é que fazem as perguntas certas, ou seja, querem conhecer o segredo para manter um casamento por tanto tempo. Ninguém ensina isso nas escolas. Pelo contrário. Não sou um especialista do ramo, como todos sabem, mas dito isso, minha resposta é mais ou menos a que se segue. Hoje em dia, o divórcio é inevitável. Não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu, na realidade, já estou em meu 3º casamento. A única diferença é que casei 3 vezes com a mesma mulher. Minha esposa, se não me engano, está em seu 5º, porque ela pensou em pegar as malas mais vezes do que eu. O segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos é preciso renovar a relação. De tempos em tempos é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, seduzir e ser seduzido. Há quanto tempo vocês não saem para dançar? Há quanto tempo você não tenta conquistá-la ou conquistá-la como se seu par fosse um pretendente em potencial? Há quanto tempo não fazem uma lua de mel sem os filhos, eternamente brigando para ter a sua atenção? Sem falar dos inúmeros quilos, que se acrescentaram a você depois do casamento. 2 sacramentos que engordam na igreja: o sacerdócio, a ordem e o matrimônio, mas tudo bem. Mulher e marido que se separam perdem 10 quilos em um único mês. Por que vocês não podem conseguir o mesmo? Faça de conta que você está de caso novo. Se fosse um casamento novo, você certamente passaria a frequentar lugares novos e desconhecidos, mudaria de casa ou apartamento, trocaria seu guarda-roupa, os discos, o corte de cabelo, a maquiagem. Mas tudo isso pode ser feito sem que você se separe do seu cônjuge. Vamos ser honestos? Ninguém aguenta a mesma mulher, o mesmo marido por 30 anos, com a mesma roupa, o mesmo batom, com os mesmos amigos, com as mesmas piadas. Muitas vezes não é sua esposa que está ficando chata e mofada, é você. São seus próprios móveis com a mesma desbotada decoração. Se você se divorciasse, certamente trocaria tudo, que é justamente um dos prazeres da separação. Quem se separa se encanta com a nova vida, a nova casa, um novo bairro, um novo circuito de amigos. Não é preciso um divórcio litigioso para ter tudo isso. Basta mudar de lugares e interesses e não se deixar acomodar. Isso, obviamente, custa caro e muitas uniões se esfacelam porque o casal se recusa a pagar esses pequenos custos necessários para renovar um casamento. Mas se você se separar, sua nova esposa vai querer novos filhos, novos móveis, novas roupas, e você ainda terá a pensão dos filhos do casamento anterior. Não existe esta tal estabilidade do casamento, nem ela deveria ser almejada. O mundo muda, você também, seu marido, sua esposa, seu bairro e seus amigos. A melhor relação estável, mas saber mudar junto. Todo cônjuge precisa evoluir, estudar, aprimorar-se, interessar-se por coisas que jamais teria pensado em fazer no início do casamento. Você faz isso constantemente no trabalho, por que não faz então na própria família? É o que seus filhos fazem desde que vieram ao mundo. Portanto, descubra a nova mulher ou novo homem que vive ao seu lado, em vez de sair por aí tentando descobrir um novo e interessante par. Tenho certeza que seus filhos os respeitarão pela decisão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição de como crescer e evoluir unidos apesar das desavenças. Brigas e arranca-rabos sempre ocorrerão. Por isso, de vez em quando é necessário casar-se de novo, mas faça-o sempre com o mesmo par. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.